Olá! Vamos continuar o nosso curso de Tópicos de Física Conceitual 1 no formato remoto do campus Nova Friburgo do Cefet-RJ, hoje com a aula sobre gravitação. Nas últimas aulas, nós discutimos os princípios de conservação, de momento linear, energia e momento angular. Tá? Dei uma revisada nessas aulas também, fiquem bastante atentos aos termos que a gente definiu nesses contextos, porque, para uma primeira vista, eles podem ser um pouco não familiares, certo? Para a aula de hoje, vamos seguir aqui com os nossos slides. Hoje, gravitação. Cadê a nossa... Aqui. Ok. Então, primeira coisa que eu queria discutir aqui nessa aula sobre gravitação é a lei da gravitação universal. Tá? E, se vocês lembrarem, eu gostaria que vocês repensassem aí essa historinha do Newton e a queda da maçã na cabeça dele, né? Essa história um tanto mais alegórica, mas que vocês pensem qual que será a relevância desse acontecimento. Né? Será que simplesmente ele estava sentado, caiu uma maçã na cabeça dele e ele teve uma iluminação, né, por conta da pancada? O que seria de interessante? O que aconteceu que tornou esse fato tão memorável? Na nossa discussão presencial seria muito mais rico, né, esse tópico. Infelizmente a gente está nesse formato aqui diferente, então eu vou ter que ir direto, mais ou menos sugerir algumas ideias, tá? Mas se vocês puderem, deem uma pesquisada sobre esse tópico e tudo mais. Mas a questão fundamental aqui que eu queria levantar é que na época do Newton, né, quando ele estava ali, né, nessa época para formular a lei da gravitação universal, ainda existiam algumas crenças muito fortes sobre como que era o comportamento dos objetos celestes. Por exemplo, ainda existia um grande misticismo com relação a como que eram esses movimentos, né, e que as coisas que aconteciam no céu, elas eram de caráter divino, eram coisas, né, perfeitas e tudo mais. E o que acontecia aqui mais próximo da Terra, né? Essencialmente, eles depois de uma época pensavam da Lua para cá, até eles imaginavam que poderia ter algumas imperfeições e tudo mais. Tá? Então, corpos caindo, coisas que a gente vê no nosso dia a dia, eram mais ou menos considerados, né, imperfeitas, enquanto que o movimento das estrelas no céu, né, era harmonioso, era tudo meio como se elas estivessem grudadas em uma esfera perfeita no céu. Tá? E a grande sacada, o salto de conhecimento, né, ou a transcendência dessa ideia, vem do Newton ter concluído que as forças que faziam uma maçã cair na Terra eram as mesmas que mantinham por exemplo, a Lua presa gravitacionalmente em torno da Terra, tá? O que regiam o movimento dos planetas. Okay? Então, isso é que é o grande salto dessa sacada do Newton. Não é simplesmente, como talvez você pudesse imaginar, caiu na cabeça dele e aí ele teve uma iluminação, né, por conta dessa pancada. Não seria esse o caso. Okay? A ideia é que existia então essa força gravitacional, que era a mesma no céu e na Terra, que inclusive a expressão matemática, a gente vai ver, explica os fenômenos que a gente conhece aqui no nosso dia a dia, né, de objetos em queda ou arremessados, por exemplo, e também a mesma expressão ela permite descrever o movimento dos corpos celestes. Bom, então, talvez você já tenha ouvido a expressão como essa, ou se não, eu digo para vocês, né? O que vocês acham dessa ideia de que a Lua ela está constantemente
caindo, né? Caindo na Terra. Isso parece razoável para vocês? Deem uma pensada e, para discutir esse assunto, eu vou usar esse exemplo. Então, um exemplo clássico aqui tem no livro do Feynman, acho que no próprio livro do Paul Hewitt ele também usa esse exemplo. Tá? E a ideia é a seguinte: você imaginar uma pedra que é arremessada horizontalmente na Terra. Então, imagina que você está num campo que é bastante plano e tudo mais, e você pega uma pedra e arremessa essa pedra na horizontal. O resultado nós sabemos qual que é. Ela vai seguindo na horizontal, vai caindo, e eventualmente ela cai no chão. Agora, o que acontece se você empurrar ou jogar essa pedra com uma velocidade maior? O resultado também a gente sabe como é, né? Ela vai seguindo, percorre uma distância horizontal maior, mas ela também cai e mais distante do que a primeira. Agora, vamos extrapolar esse exemplo da seguinte maneira. Nós sabemos também, ou eu posso adiantar para vocês, que no primeiro segundo sujeito à força gravitacional, um objeto cai 5 metros. Tá? É um resultado que vocês vão ver com mais detalhes depois no curso de mecânica. Mas no primeiro segundo, um objeto cai 5 metros. Então, vamos imaginar agora esse exemplo numa torre de 5 metros. Você arremessa esse objeto na horizontal e ele vai seguindo e caindo também, né? Mas vamos imaginar que você consegue imprimir uma velocidade grande o suficiente, de modo que daqui a 1 segundo, devido à curvatura da Terra, né, ele esteja ainda a 5 metros. Tá? Então ele caiu um pouquinho em relação à posição onde você o jogou, mas devido à curvatura da Terra, né, é concebível que ele esteja ainda a 5 metros do solo. Tá? E se isso acontecer no primeiro segundo, por extensão, né, agora ele estaria numa nova posição, ainda a 5 metros do solo e com uma velocidade que o permitiria ficar sempre caindo. Okay? Essa indução parece razoável? Porque se for, é exatamente isso que a Lua faz também, né? Ela está sempre numa posição, né, vamos dizer assim, mais baixa ou mais próxima da Terra do que a que ela teria caso tivesse seguido em linha reta. Tá? Lembre-se que ela está no movimento aproximadamente circular, então ela seguiria aqui uma trajetória reta, mas ela está sempre seguindo uma trajetória mais baixa do que essa. Então, com base nessa ideia e com esse exemplinho da pedra arremessada, que eu reforço a ideia, então, que a Lua ela está, então, sempre caindo. Certo? Bom, aqui seria o exemplo. Tá? Então, você imagina que o objeto ele seguiria essa trajetória aqui horizontal, caso não tivesse sujeita à força gravitacional da Terra, mas, no entanto, ela segue sempre uma trajetória mais baixa do que essa que ela seguiria. Tá? Então, consequentemente, ela está sempre caindo. Bom, para nós termos aqui, então, uma expressão, né, a lei da gravitação de Newton, então nos permite escrever de forma bem geral a força entre duas massas. Tá? Então, essa força entre duas massas, dois corpos de massa M1 e M2, ela é proporcional ao produto entre essas duas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Então, você pode perceber que se eu tenho duas massas aqui a uma certa distância, elas estão sujeitas a uma força. Se eu dobrar uma das massas, a força ela fica 2 vezes maior. Já se eu dobrar a distância, né, aí eu teria aqui no denominador 2D ao quadrado, que consequentemente daria 2D, tudo isso ao quadrado, né? Isso daria 4 vezes D ao quadrado. Ou seja, a força ela diminui não por um fator 2, mas por um fator 4
ela vai a 1/4 da força original. Tá? Então essa é a dependência da força gravitacional com as massas e a distância entre elas. Tá? Essa expressão, como eu falei, ela serve tanto para a força entre os planetas e o Sol, por exemplo, como também para a força entre uma maçã e a Terra. Tá? Então é a mesma expressão. Bom, eu botei ali antes que ela é proporcional, de fato, ela é proporcional via uma constante, tá? Que é chamada a constante da gravitação universal, a constante da gravitação de Newton. É esse G maiúsculo daqui. Em 1798, Cavendish mediu essa constante usando um sistema muito sensível que é chamado um pêndulo de torção. Então ele usou essencialmente um fio muito fino de um metal, por exemplo, tungstênio, acho que a gente até no Cefet tem esse aparato, e na base dele você tem um pêndulo de torção ou uma barra bem equilibrada, tá? E você aproxima uma grande massa de uma das extremidades dessa barra e mede qual que é a torção, tá? Sofrida pelo fio. Então um procedimento assim, muito sensível, com uma medida muito difícil. Okay? Mas ele conseguiu. E o valor para essa constante ela é bem pequeno. Tá? Então é 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton vezes metro quadrado vezes quilograma quadrado. Tá? Então, agora, com esse valor para a constante da gravitação de Newton, nós podemos, por exemplo, saber que a força entre duas partículas, M1 e M2, de massas, vamos considerar 1 kg, para facilitar a nossa conclusão, separadas de uma distância de 1 metro, tá? Então você pega aqui 1 kg de arroz, 1 kg de feijão, separados de 1 metro, a força entre esses caras é 6,67 vezes 10 a menos 11 newtons. Okay? Que eu teria multiplicado esse valor por 1 ao quadrado dividido por 1 ao quadrado, dá exatamente esse valor aqui, tá? Então a força seria da ordem de 10 a menos 11 newton. É uma força, vamos concordar, ridiculamente pequena, tá? E precisa de um instrumento tão sensível quanto essa balança de torção para medi-lo. Tá? Outra coisa que eu queria enfatizar, nós vamos voltar a essa discussão também mais para frente, é que, apesar de talvez contrariar o nosso senso comum, né, essa força gravitacional que, se a gente cair de uma altura aí maior ou uma queda da própria altura também já nos machuca, já é bastante prejudicial, tá? Essa força que parece ser muito intensa, ela na verdade é a mais fraca das forças da natureza, okay? Que são 4, a gente vai voltar a discuti-las mais para frente. Bom, prosseguindo aqui, né? Outra coisa interessante é que, se nós conhecermos essa constante gravitacional G, tivermos o valor de uma massa teste, por exemplo, e a distância entre essa massa teste e uma outra massa, eu já vou dizer qual que é essa massa, nós podemos calcular esta outra massa M2, né? Porque todas essas expressões aqui, né? De todas essas variáveis aqui, nós teríamos 3. Então tem G, tem M2 e a distância. Você medindo então a força, né? Isso a gente sabe relativamente fazer, usando mesmo que seja uma mola, né? Um dinamômetro. Se você conhecer, então, essas quantidades, é possível determinar a outra massa, né? O M2, por exemplo. Então, conhecendo aqui uma massa de teste de 1 kg, por exemplo, sabendo o raio da Terra
Isso Eratóstenes no século III a.C. já tinha calculado. E conhecendo agora a constante G, né, que o Cavendish mediu para a gente, medindo aí a força-peso dessa massa M1, é possível inferir a massa M2, que é a massa da Terra. Tá? E esse valor está mostrado aqui, é em torno de 6 vezes 10 a 24 quilogramas. Então, mais uma informação geológica que a gente pode obter a partir de uma expressão simples, tá? Que seria essa relação da lei da gravitação universal. Ok. Outra característica importante dessa lei é essa dependência com o inverso do quadrado da distância. Então, vamos ver a seguinte situação aqui, que eu peguei lá do livro do Paul Hilt. Então, imagine aqui ó, uma lata de tinta, okay? Um jet, que você aciona esse jet. Claro, a gente sabe, no mundo ideal, né? Ele não sai assim com essa perfeição toda, mas vamos considerar que esse jet saiu assim de uma maneira mais perfeita. É um resultado que, quando você pega esse jet tão bem pertinho de uma superfície, ele pinta uma região relativamente pequena. À medida que você afasta esse jet da superfície, ele vai conseguindo pintar uma região cada vez maior, tá? Mesmo que com, eventualmente, uma espessura da camada de tinta menor. Isso é o que está representado aqui, ó. Então, em primeira aproximação, se a uma unidade de distância você pinta essa área daqui, no dobro dessa distância, ó, 2 unidades de distância, você pintaria aqui uma área 4 vezes maior, mas, no entanto, com uma espessura que é 1/4 da original. Então, se você vai para 3 vezes a distância original, você pintaria 9 vezes a área original com uma camada que tem uma espessura 1/9 da original. E assim sucessivamente. Tá? Então, essa espessura aqui da camada, essencialmente, ela também obedece essa lei, tá, do inverso do quadrado da distância. Se a gente olhar aqui para qual que é a força gravitacional sofrida por uma massa em função da distância, tá? A gente percebe aqui que na superfície da Terra tem um certo valor, tá? E nós estamos a 1 raio da Terra de distância do seu centro, né? A distância entre o centro da Terra e a superfície é, por definição, o raio da Terra. Tá? Se você for para uma distância que é o dobro dessa, a força gravitacional ela vai a 1/4 da original. Se você for a uma distância que é 3 vezes essa, a força vai a 1/9 e assim sucessivamente. Tá? Então, antes da gente prosseguir, né, eu queria que você pensasse, então, num astronauta que esteja na estação espacial. Tá? E aí você pensar assim, qual que deve ser a força gravitacional a qual ele está sujeito? Tá? Será que é 0, por exemplo? Dê uma pensada aí. Daqui a pouquinho a gente volta a esse exemplo. Tá? Mas você já pode se convencer aqui que se essa estação espacial estiver a 6.400 quilômetros de altura, se ela estivesse, a força seria 1/4 da que uma pessoa sente na superfície da Terra. Tá? Bom, essa dependência ela é válida também para outras situações, muitas situações de interesse na física. Por exemplo, o campo elétrico de uma carga pontual, tá? Uma carga elétrica, um próton, por exemplo, esse campo elétrico também obedece a essa lei do inverso do quadrado da distância.
a luz de uma pequena lâmpada, né, ela também obedece essa lei. O som de uma pequena campainha também vai proporcional a essa lei, tá? E outros exemplos também. Bom, vamos agora discutir aqui o tópico de queda livre e gravidade zero. Para isso, vamos pensar nessa situação aqui, na qual a gente tem uma pessoa, que no caso uma criança, dentro de um elevador. O primeiro, aqui na primeira situação, esse elevador encontra-se parado, tá? Se você tiver uma balança dentro desse elevador, como é o caso que ela tem ali, ela conhece mais ou menos o peso dela, já se mediu aí em outras situações, olha para essa balança e a leitura indica o peso normal dela, tá? O peso usual. Se esse elevador começa a subir, né, é acelerado para cima, nessa situação, a leitura na balança seria maior. Tá? Dê uma pensada sobre isso, vê se isso parece razoável. Tá? Mas é assim mesmo. Agora, caso esse elevador ele comece a descer, né, ele seja acelerado, só que agora para baixo, o peso que ela vai ver indicado na balança vai ser um peso menor. Tá? Até o caso extremo, né, puramente acadêmico, aqui não vamos considerar essa hipótese, mas o caso extremo em que rompa o cabo que segura esse elevador, né, aí essa pessoa ela vai estar com peso nulo, ela vai estar em queda livre. Okay? Note que, então, a sensação de estar em queda livre, né, de pular de um paraquedas, é essa sensação aqui da última figurinha, tá? Mas mesmo quando você está num brinquedo radical, ou mesmo no elevador, se ele desce muito rápido, você já sente aquele frio na barriga, né? Essa situação, então, de queda livre seria essa sensação aí ao extremo. Bom, voltando, então, à questão que eu deixei ali atrás, né? Alguns slides atrás, a força gravitacional, então, sobre astronautas em órbita, por exemplo, na estação espacial, qual será que é essa força? Será que eles estão sujeitos a uma força nula, como talvez alguém possa imaginar? Quando eles estavam na superfície da Terra, eles estavam sujeitos a uma força que é a massa deles vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade na superfície da Terra, em média. Né? Nós vimos que para que a força sobre eles fosse 1/4 desse valor, eles teriam que ir para uma distância de 6.400 quilômetros, o que não é o caso. A estação espacial, por exemplo, ela está numa órbita que tem uma altura da ordem de 350 quilômetros, ou coisa que o valha. Tá? Então, se aqui na superfície da Terra a aceleração gravitacional deles, de um astronauta, é 9,8 metros por segundo quadrado, na estação espacial esse valor é em torno de 8 e pouco, 8,3 metros por segundo ao quadrado. Não é zero. Tá? Eles também, assim como a Lua e o exemplo da bolinha que eu dei, eles estão em queda livre. Tá? Uma queda livre permanente em torno da Terra. Tá? Então, essa sensação aqui, né, de estar em queda livre, às vezes esse peso nulo é chamado de imponderabilidade. Essa situação de imponderabilidade, ou nos canais mais modernos, aí é chamado também de microgravidade. Então, nessa situação de microgravidade, eles ainda estão sujeitos a uma aceleração compatível com a da Terra, mas eles estão em constante queda livre. Tá? E, consequentemente, tem essa sensação de estar com um peso nulo. Tá? Mas eles não estão, por exemplo, eles não estão parados, né, como alguém poderia imaginar. Ou, às vezes, eu invoco esse exemplo, a pessoa no espaço,
aí dá a impressão que ele simplesmente não está caindo em relação até, mas na verdade os astronautas na estação espacial eles estão, tá? Só que nesse movimento que a gente está discutindo. Se fosse possível pegar esse astronauta e levar para longe de qualquer fonte, né, próxima de campo gravitacional, eles teriam a mesma sensação, tá? Essa sensação de imponderabilidade, ela é a mesma se você está em queda livre ou se você está, né, num referencial inercial longe de qualquer outra força gravitacional, que é um resultado, inclusive, que a gente não vai poder explorar muito, mas é um resultado que o Einstein considerou, né, para falar sobre o princípio de equivalência. Bom, maravilha. Esses caras, então, é só para vocês terem aqui, né, eles estão num estado de imponderabilidade quando você não tem uma força de apoio ou uma força de sustentação. Você está sujeito pura e simplesmente à força gravitacional, tá? E qual deve ser, então, a sensação de ausência de gravidade? Eu já tinha dado um spoiler aqui, né? É a mesma sensação de estar em queda livre. Tá? Então, se você estiver numa região onde não tem gravidade, tá, longe dessas fontes, você vai estar com a mesma sensação de quem está em queda livre. Inclusive, né, se vocês forem ver, por exemplo, algum tempo atrás, tinha um clipe daquele cantor Lulu Santos, ele gravou esse clipe dentro de um avião que é usado para justamente simular a ausência de gravidade. E como que isso é feito? Pega esse avião, né, vem com o avião viajando e coloca esse avião em algum instante para viajar numa trajetória parabólica, né? Imagine em algum instante a pessoa teria uma certa velocidade numa certa direção e a partir dali ela seguiria, se estivesse fora do avião, uma trajetória parabólica. O que é feito é que o avião exatamente acompanha essa trajetória que a pessoa teria e, consequentemente, ela fica ali dentro do avião, né, sempre como se estivesse nesse estado de imponderabilidade, como se estivesse na ausência de gravidade. Tá? Outro efeito interessante que eu queria discutir com vocês é o efeito das marés. Tá? Então, primeiro, dei uma pensada aí, qual que é a origem das marés? O que é que produz essas marés? Isso é a primeira coisa que eu queria que vocês pensassem. A segunda coisa que eu quero que vocês pensem, se for, precisa até dar um pause no vídeo para você pensar sobre isso, é quantas marés a gente tem por dia? Tá? Que é uma outra informação importante aqui para a nossa discussão. Então, qual é a origem das marés e quantas marés a gente tem por dia? Para o caso da origem das marés, acho que talvez seja mais ou menos um senso comum, que elas têm origem na Lua, né? É uma influência da Lua sobre a água na superfície da Terra. Tá? Agora, se a gente fosse pensar, aqui eu vou usar até essa figurinha daqui, ó. Se a gente fosse pensar, ver se vocês concordariam comigo. A gente tem a Lua aqui, por exemplo, aqui está a Terra, essa aqui seria a massa de água sobre a Terra, tá? E a ideia é que essa porção aqui da Terra, à direita, ela está sujeita a uma força gravitacional devido à Lua maior. Por conta de quê? Por conta do fato que essa força cai com o quadrado da distância. Então, essa região está mais perto, estaria sujeita a uma força maior do que essa região aqui que está longe. Tá? E, consequentemente, estaria sujeita a uma força menor, como está representado aqui por essas setas. Ok? Agora, a questão é o seguinte, se fosse só isso, o que aconteceria seria o quê? Que nós teríamos aqui essa região bem pronunciada aqui e do outro lado, né, seria assim bem rasinho, né, ou seja,
essa porção de água que seria bem reduzida e, consequentemente, nós teríamos uma maré no dia, né? Que seria exatamente alta na região que está de frente para a Lua e baixa na região aqui oposta à Lua, né? Então nós teríamos aqui maré alta e aqui uma maré baixa. Mas, se vocês acertaram a questão anterior, nós temos duas marés por dia, duas altas e duas baixas, tá? Porque a maré alta, ela acontece aqui ao longo dessa reta aqui que une a Terra até a Lua, tá? E a maré baixa, ela acontece aqui ao longo dessa outra direção, né? Que atravessa a Terra aqui, nessa direção, entrando no quadro, na tela de vocês. Okay? Isso por quê? Porque a gente, nessa primeira discussão, esqueceu de considerar também o que acontece com a própria Terra. Tá? E para entender, então, esse exemplo, eu vou invocar aqui uma interpretação que é bastante usada, tá? Mas que talvez para vocês fique faltando alguma coisa, que é a ideia assim, imagina que não houvesse momento angular da Lua, tá? Que ela não estivesse em órbita, que em algum momento estaria a Terra indo colidir frontalmente com a Lua. Tá? Nesse caso, nós teríamos essa porção de água sendo acelerada aqui, ou sendo puxada com uma certa força, a Terra sendo puxada com uma força menor, e o lado oposto aqui, né, dessa porção de água, sendo puxado com uma força menor ainda. Tá? Então isso resulta em um esticamento da Terra ao longo dessa direção. Se vocês acompanham aí postagens sobre aquele Neil deGrasse Tyson, né, ele comenta sobre isso quando fala de objetos se aproximando de buracos negros, e ele chama esse efeito de espaguetificação. Tá? Um efeito no qual as forças de maré, elas essencialmente, é um pouco dramático, né? Mas se você caísse de ponta cabeça, ele sugere você primeiro seria quebrado no meio, né? Em duas partes, aí depois cada uma dessas partes também iriam sendo quebradas até que você virasse aí um grande espaguete ao longo da direção que leva a sua cabeça, seu pé até o buraco negro. Então isso que é a força de maré, essa interpretação que está discutida no nosso livro do Paul Hewitt. Tá? Esse problema também pode ser discutido como o Feynman faz no livro dele, que seria pensando em um movimento, pensando aqui numa mudança de referencial temporária, né? Pensando num caso de força centrífuga. Tá? Isso eu vou deixar para discutir na nossa aula síncrona, se vocês tiverem interesse. Ok? Agora, vamos ver aqui no gráfico também, estou mostrando novamente aquele gráfico da força em função da distância, e olha que coisa interessante que acontece aqui para essas forças de maré. Tá? Vejam que quando o objeto está próximo do outro, então aqui um objeto próximo do outro, note que essa diferença de tamanho aqui do objeto resulta em uma diferença de força maior do que se o objeto estiver mais longe. Tá? Se for o caso, dê um pause aqui nessa parte do vídeo e dê uma olhada nesse gráfico. Ó. Nessa posição aqui, a força é essa aqui de cima. Nessa outra posição, a força é essa daqui. Ó. E a distância entre essas forças é maior do que se o objeto está mais longe. Que aqui, por exemplo, a força seria essa, e aqui seria esta outra. Ó. Veja como é menor do que lá. E por que eu estou enfatizando isso daqui? Porque existe outro objeto celeste com massa muito maior do que a da Lua, né? Que também produz maré sobre a Terra, mas que não é tão intensa quanto a da Lua. Okay? Aqui é a resposta do lado anterior e, claro, agora eu estou falando do Sol. O Sol
também produz maré sobre a Terra, mas nós estamos bem mais longe do Sol do que da Lua e, consequentemente, por esse gráfico daqui, né, a influência de maré do Sol é menor do que a influência de maré da Lua, tá? Apesar da massa do Sol ser ordens de grandeza maior do que a da Lua. Tá? Aqui só para a gente ter mais alguns argumentos, né? A distância até o Sol é ordens de grandeza maior do que a da Lua. Tá? Consequentemente, esse ΔF é menor para o Sol do que para a Lua. Mas, no entanto, existe aqui as situações em que a gente tem alinhamento entre o Sol, a Terra e a Lua, e aí dá aquelas grandes ressacas, né? Que o mar fica alto pra caramba e tal, porque essas marés são reforçadas aqui ao longo dessa direção. Quando a gente tem essa outra configuração, tá, nós também temos efeito de maré, só que agora elas se cancelam, né? Porque você teria maré alta devido à Lua ao longo dessa direção e maré baixa devido à Lua nesta outra direção. Tá? Mas com essa configuração, então você tem a maré baixa da Lua sendo aumentada pela do Sol e a alta da Lua diminuída pela do Sol. Então, dá outro tipo de maré. Nessa aqui é conhecida como a maré de Syzygia, essa aqui da esquerda, e essa da direita é chamada uma maré de quadratura. Ok? Bom, vamos agora discutir um outro conceito muito importante aqui, que é o de campo gravitacional. Tá? E vejam que, para que a gente possa falar de força gravitacional, nós precisamos ter duas massas, dois corpos, essencialmente. Tá? Mas eu gostaria de ter uma quantidade, ou definir uma quantidade que dependesse somente de um deles. Por exemplo, eu gostaria de falar qual que é a influência gravitacional, somente devido ao Sol. Tá? E genericamente, essa influência é o que a gente chama do campo gravitacional. Tá? É o campo gravitacional de um objeto, e isso então é uma entidade, uma grandeza física associada somente a um deles. Tá? Não precisa de dois corpos, em princípio, para você definir. Então, se a gente pensar na força entre a Terra e o Sol, tá? Nós poderíamos pensar em uma interação entre a massa da Terra e o campo gravitacional do Sol. Okay? Aqui eu não tenho a expressão, eu vou voltar aqui um pouquinho na nossa definição, tá? Sair um pouco aqui da minha programação, mas vejam essa expressão aqui, por exemplo. Tá? Vamos considerar aqui que o M1 é a massa do Sol e aqui M2 é a massa da Terra. Então, é a força sofrida pela Terra devido ao Sol, né, que é a força de interação entre esses dois, ela seria o produto entre essa quantidade daqui, ó, G, M1 sobre D ao quadrado, que só depende da massa do Sol e da posição da Terra. Okay? Mas eu diria essa quantidade aqui, essencialmente, só depende de coisas do Sol. Cadê o mouse? Tá aqui. Gm1 sobre D ao quadrado. E seria essa quantidade multiplicada por M2. Okay? Então, essa quantidade aqui, Gm1 sobre D ao quadrado, seria o campo gravitacional do Sol na posição da Terra, mas poderia ser calculado em qualquer outra posição. Essa quantidade vezes a massa da Terra dá a força sobre ela. Tá? Então, essencialmente era isso que eu estava falando aqui antes de voltar. Tá? Desculpa aí por essa voltada. Tá? Nessa representação também é muito comum a gente usar essa representação aqui de linhas. Tá? Então, você desenha aqui linhas
regularmente espaçadas. Isso é um detalhe fundamental aqui para a nossa discussão. Então, linhas regularmente espaçadas. E a ideia é que nas regiões onde tenha mais linhas próximas, né, ali a intensidade do campo é maior. E à medida que você se afasta, né, onde as linhas são mais afastadas, a intensidade do campo ali é menor. Então, essa analogia tem alguns furos aqui, mas que vocês vão discutir melhor no curso de gravitação mesmo, tá? Ou talvez em eletro. Bom, só para a gente ter aqui no final uma pincelada sobre isso, né? Porque infelizmente física moderna, relatividade, fazem parte do tópico de Física Conceitual 2, que não está comigo esse semestre, tá? E a gente está no 1. Então, mas só para a gente ter uma pincelada aqui sobre essas coisas, né? Vamos ver o que mudou na gravitação com Einstein. Aí o que mudou foi o seguinte. Primeira coisa foi que, em vez dessa interpretação em termos de campos, tá, a interpretação ela foi para deformações no espaço-tempo. Tá? Então, na ausência de nenhuma massa, por exemplo, então numa região do espaço onde não tem nenhum objeto por perto, você pega um feixe de luz, um fóton, e ele percorre uma trajetória que é uma linha reta. Tá? Essa trajetória que ele segue é chamada uma geodésica, nesse espaço. O que acontece é que quando você tem agora uma massa nesse espaço, ela deforma o espaço e altera a trajetória que os fótons ou feixes de luz teriam nesse espaço. Tá? Então, essa aqui é uma analogia muito comum, tá? De você imaginar que tem aqui um tecido, por exemplo, você colocou uma massa ali nesse tecido e ele afunda esse tecido. E é interessante perceber que essa analogia ela usa 3 dimensões para descrever o que aconteceria somente em 2. Tá? Então, sem a bola, você então joga uma outra bolinha leve nesse tecido e ela segue uma trajetória reta. Quando você bota uma massa ali no meio, agora afunda esse tecido. Quando você joga agora uma bolinha perto dessa região, né, o que aconteceria? Ela viria aqui, por exemplo, se propagando nessa direção, aí ele iria cair um pouquinho em direção a essa massa, né, e ela sairia aqui numa outra direção. Tá? Então veja que esse movimento da bolinha descer e depois subir, esse movimento ele não teria, tá? Essa analogia, como eu falei, esse afundamento do tecido, ele só mostra o que aconteceria caso esse movimento fosse projetado novamente aqui no plano. Tá? Mas, ok, funciona bem para a gente visualizar as coisas. Eu queria aproveitar também para citar esse fenômeno aqui astrofísico extremamente interessante, que é o fenômeno de lenteamento gravitacional. Tá? Então, imagine aqui ó, que nós temos, por exemplo, aqui a Terra, tá? Alguma região aqui com bastante massa, e atrás dessa região, ó, toda uma região cheia de galáxias e tudo mais, e lá no fundo um outro objeto, que a gente não conseguiria enxergar, tá? Por estar assim, muito longe e obscurecido aí por vários outros objetos. O que acontece é que, devido à presença dessa grande massa aqui no meio do caminho, tá? Por esse efeito de deformar a trajetória da luz, o que aconteceria é que essa luz aqui, ó, emitida por esse objeto, por essa galáxia, se não tivesse essa grande massa aqui no meio, ela iria seguir essa trajetória aqui e nunca chegar até nós. Tá? Mas, no entanto, o que acontece é que essa luz ela é defletida e chega até nós aqui ó, com essa inclinação aqui, que está representado por uma seta meio laranja.
E nós, né, ao ver essa luz chegando nessa direção, então imaginamos que esse objeto está, o mouse está sumindo direto aqui, que esse objeto está aqui, ó, nesta posição, ó. Tá vendo? Porque é a nossa linha divisada, então imagina que esse objeto está naquela posição do céu. A mesma coisa aconteceria aqui nessa outra direção, e se você tivesse uma simetria perfeita, um alinhamento perfeito entre você, esse objeto e o que você quer observar, você teria a formação do que é conhecido como um anel de Einstein, né? É a deformação da imagem dessa galáxia em torno de um anel. Okay? Por conta dessa simetria que eu estou falando, né? Cada direção dessas aqui, né, cobriria essencialmente um anel. Tá? Então, existem algumas imagens bem próximas de anéis de Einstein que vocês podem procurar aí na internet, vão ver, são bastante bacanas. Esse objeto aqui, então, no meio do caminho, ele é chamado de uma lente gravitacional. Tá? É um efeito de relatividade geral. Bom, outra coisa que eu queria discutir aqui seria sobre o colapso de estrelas, né, e também a formação de buracos negros, mais ou menos como é que é. E para isso, eu queria sugerir o seguinte: vamos imaginar que um planeta ou uma estrela que tem um certo tamanho, e aqui tem uma pessoa indestrutível sobre esse planeta e está sujeito a uma força de 10.000 newtons. Tá? Essa é a força a qual ela está sujeita. Note que se de repente essa estrela ela se compacta, tá? Por ação da própria força gravitacional, fica com um raio menor, um raio que seja metade do anterior. Como a gente viu, né, a força seria 4 vezes maior nesse caso. Então, no denominador da lei da gravitação de Newton, em vez de ter d ao quadrado, eu teria d sobre 2, tudo isso ao quadrado. Isso dá um fator 4 no numerador. Tá? Então, a força seria 4 vezes maior. Okay? Agora, e como seria no caso do buraco negro? O caso do buraco negro seria você ter uma grande massa concentrada numa região bem pequena. Tá? Por exemplo, a densidade, para ter uma ideia mais ou menos, né, seria pegar toda a massa da Terra. Imagina que você tivesse um poder aí titânico, pudesse compactar a Terra, amassá-la, até que ela tivesse mais ou menos o tamanho de uma bola de tênis, por exemplo. Tá? Então essa mais ou menos é a densidade ali no buraco negro. Okay? E se vocês forem olhar, né, alguns buracos negros, eles teriam, o pessoal sugere algumas massas solares, né, dezenas de massas solares, só que numa região muito pequena. Tá? Vejam que pode ter um buraco negro numa região, você passar muito longe dele e não tem problema nenhum. O problema é que, como essa massa está muito localizada, como seria no caso dessa estrela daqui, né? Vejam que nos dois casos eu estou considerando que a estrela tem a mesma massa, mas num dos casos, né, ela tem um raio grande, então você não consegue ficar, vamos dizer assim, muito perto, né, dessa massa, porque é um resultado, se você entrar aqui nessa estrela, né, tentando ir em direção ao seu centro, a força gravitacional vai ficando cada vez menor. Para que você experimente uma grande força, é preciso que essa massa toda esteja concentrada numa região pequena, para que você possa chegar perto de toda essa massa e sentir, consequentemente, uma grande força. Okay? No caso extremo de você ter essa densidade que eu citei anteriormente, você teria um buraco negro, né? É uma região onde o campo gravitacional, a deformação do espaço, ela é tão intensa que nem mesmo um feixe de luz, por exemplo, conseguiria escapar dele, né? Passando ali na vizinhança, esse feixe seria absorvido. Consequentemente, quando você olha para esse objeto, ele aparece negro no espaço, né? Ele não brilha. Ok? Bom, então isso foi só para dar uma pincelada aqui, né?
um gostinho para vocês de relatividade geral. E por hoje, então, a gente pode encerrar nossa discussão sobre gravitação por aqui. Tá? Deem mais uma olhada nessas transparências. Se tiverem acesso, deem uma olhada no livro, procurem aí outros materiais. Tá? E bons estudos para vocês. Certo? Um grande abraço e até a próxima.